E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos, especialista em coaching. Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, excelente. Então tá bom. Doutora Adriana, já há muito tempo que a gente vem batendo aí nessa tecla de sucessão e vem falando da área rural, vem falando da área urbana, das empresas, tanto rural quanto urbana. E é um tema que é inesgotável. Sim. E hoje nós vamos falar sobre a importância de você ter uma estrutura de governança durante o processo de sucessão, que não é fácil. É verdade, né? É verdade, é verdade. Não é fácil por quê? Porque você muda a cultura da empresa, você vai fazer toda uma mudança na equipe, você vai trabalhar com princípios de gestão que são princípios que exigem que as pessoas criem padronizações. Então, vou dar um exemplo muito prático. O princípio da prestação de contas. As pessoas gostam de prestar contas? Não, as pessoas não gostam de prestar contas. E para a implantação da governança, isso é essencial, Antônio. As pessoas precisam criar modelos de gestão dentro da empresa, onde todos os níveis hierárquicos prestam contas do seu trabalho, prestam contas da sua gestão em relação às equipes. Só esse ponto já cria dentro da organização um motivo para resistir à implantação da governança. Só que se a gente olhar hoje para o cenário, as empresas, sejam rurais, sejam urbanas, se elas não se profissionalizarem, elas não permanecerão no mercado. Em função da competitividade e da produtividade. Se você olhar ultimamente, várias empresas fecharam. Eu brinco que é uma recessão agora que parece que está velada. Você está vendo o desemprego, você está vendo carteiras assinadas no agronegócio, mas você está vendo algumas empresas que estão sucumbindo. E estão sucumbindo por quê? Por problema de gestão. De maneira geral, às vezes nem o dono da empresa, principalmente rural, fazendeiros, gostam de fazer prestação de conta nem para ele mesmo. Exatamente. Sabe? Então a gente leva assim meio na barriga, meio querendo tapear, às vezes, a gente mesmo. Então a gente finge que está certo, só que a coisa não está andando como deveria. E quando você vai fazer uma sucessão, a prestação de contas é fundamental. É porque você prepara o terreno para o sucessor vir. Se o sucedido não criar uma gestão saudável e sustentável, ele leva um problema para o sucessor. E aí fica uma sucessão muito complicada, um planejamento sucessório comprometido. É igual governo. Tem governo que sai e faz questão de deixar o estado, ou o município, ou o país quebrado para o outro. Sim. É verdade. E o empresário não pode fazer isso, não, né, empresário Antônio? Porque ele está falando de uma empresa familiar. Nem sempre é consciente. Nós não estamos dizendo que ele faz isso consciente, mas inconscientemente ele não implanta. Um dos princípios, uma das ações que a gente faz na governança é a criação do código de boas práticas dentro da empresa. Isso garante produtividade, competitividade padrão. Então, o empresário, isso se aplica a pequena empresa? Com certeza. A qualquer empresa, inclusive até você, individualmente. Sim, sim. É um policiamento que você faz com você mesmo. São regras de gestão que você cria para você dar andamento no seu negócio. Agora, governança, ela precisa ser implantada da forma certa. Tem gente que fala, isso não dá certo. Depende o quanto você sensibilizou as pessoas para a implantação. Isso é verdade. E agora nós vamos falar sobre conselho administrativo. O que é um conselho administrativo? O conselho administrativo ou o conselho de administração, ele é formado por membros do conselho familiar, por membros da diretoria executiva e por membros dessa diretoria dentro do conselho maior. Olha lá, Antônio, na nossa figura, né? Você tem uma propriedade que é o conselho de acionistas, só que nós fizemos uma adaptação, nós estamos implantando em uma empresa de médio porte em Goiânia. O que nós fizemos? Criamos o conselho de acionistas. O que é isso? Quem participa do contrato social. Todos os filhos e os demais, né, que é o fundador e a esposa,
que participam do contrato social estão nesse conselho de acionista. Depois nós temos a diretoria executiva. Quem faz parte da diretoria executiva? Os 3 diretores dessa empresa. Que poderiam ser os filhos. Que poderiam ser os filhos. No caso específico dessa empresa, são 2 filhos e um colaborador, um que não é filho. E depois nós ainda temos o círculo da família, que é o conselho de família, onde todas as pessoas da família que fazem parte da gestão ou não participam. É confuso? Mais ou menos, né? Eu tenho quase certeza absoluta que quem está nos vendo agora fala, pelo amor de Deus, nossa, não, aí não dá, não. É muito complicado, é muito complicado. Né? Mas é complicado, às vezes, para você ouvir. Mas a hora que você implanta isso, a coisa flui. Exatamente. Porque começa a aparecer muita coisa que você, às vezes, nem imaginava. Né? E, por exemplo, o que faz o Conselho de Família? No Conselho de Família, a gente estrutura esse Conselho da Família, cria o protocolo familiar, com as suas especificidades daquela família. Tem família que aceita que um agregado faça parte, tem família que não quer, tem família que aceita que a 2ª geração faça parte, outras famílias não. Mas de maneira geral, então nós vamos colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Exatamente, e definir papéis, responsabilidades e funções. Isso faz a empresa porque funcionar. No meio de uma família sempre tem um que é mais esperto que o outro, né? E você, criando protocolo familiar, código de boas condutas, implantando a governança... Todo mundo tem que seguir. Todo mundo tem que seguir. Se não seguir, está fora. Exatamente. E isso é possível na pequena empresa e na empresa rural. Aliás, não é só possível, como deve ser feito. Né? Nós estamos implantando esse sistema de governança customizado àquela empresa e à família que nós estamos trabalhando. Então, assim, a governança existe, é possível implantar, mas é possível customizar a necessidade da família. Quer dizer, não existe um padrão. Quer dizer, você faz uma adaptação de acordo com aquela necessidade da família. Exatamente, porque se você olhar para a governança, a parte teórica fala que você tem um padrão, só que a realidade é um pouco diferente. Então, o que nós fazemos? Nós adequamos a governança, os princípios da governança, àquela família, àquela empresa familiar. Até porque, assim, você pode implantar parcialmente. E aos poucos ir amadurecendo, a família vai amadurecendo e vai incorporando outros aspectos. Vai começando a entender a coisa, Exatamente. Vai vendo que o negócio não é tão complicado quanto se imagina. Exato. E eu queria até colocar nesse tema que você está falando, algumas multinacionais, como por exemplo a Bayer. A Bayer está num processo aí de sucessão, fazendo um estardalhaço aí em nível nacional. Porque ela está vendo o seguinte, que se ela, a Bayer, para sobreviver, ela tem que manter as propriedades funcionando. Sim. Então, tem que pegar os filhos e começar a colocar os filhos no lugar dos pais, para tomar conta. E não só a Bayer, a própria Comigo faz um trabalho sensacional de sucessão. É necessário, né, Antônio? É claro. E com o aumento da competitividade, imprescindível. Quem não fizer isso está fora. Doutora Adriana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Até o próximo. Obrigada, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Não são os grandes planos que dão certo, são os pequenos detalhes. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.